O Jornal do Meio-Dia está de volta e, infelizmente, Mato Grosso registrou 18 casos de feminicídio de janeiro a julho deste ano. E mais um crime brutal contra a vida de uma mulher ocorreu nesta semana, em Cuiabá. A vítima é uma advogada de 48 anos, assassinada por um ex-policial que ela teria acabado de conhecer. O corpo foi abandonado no Parque das Águas. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Gláucia Amaral. Boa tarde, presidente. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Agradeço o espaço nesse agosto lilás, só lamentando mais uma vez o falecimento da doutora Cristiane. Mais um feminicídio e num crime, como se diz aí, com requintes de crueldade, né? O assassino tentou limpar, né, a cena do crime com criolina, né? Aí a pergunta é a seguinte: o que fazer para tentar diminuir, conter toda essa violência contra as mulheres? Nós precisamos, como sociedade. Quando a doutora Thaís Machado faleceu, eu escrevi um artigo. Nós precisamos conversar com os homens. E nós precisamos, como sociedade civil, advogados, médicos, engenheiros, comerciantes, donos de empresa e poder público, nós precisamos rediscutir algo que muitas vezes em palestra a gente fala e causa até arrepio, mas é o machismo. A ideia de superioridade masculina sobre a mulher. A ideia de que o corpo da mulher está à disposição para embelezar, para servir o homem. Nós precisamos trabalhar a educação das crianças, nós precisamos ter atenção com as redes sociais, nós precisamos trabalhar as relações de trabalho, de empresa, nós precisamos modificar a condição que a mulher vive na sociedade. O delegado responsável pela DHPP, ao dar uma entrevista, ele foi muito específico. Este feminicida, que é suspeito, está, né? A terminologia correta Sim. é de suspeito, mas que tudo indica, no inquérito, nas provas, no que temos acompanhado, que é efetivamente o feminicida. De acordo com o delegado, tratou ela como um objeto. E é isso que a gente vem dizendo. Enxergar a mulher como algo que está ali para servir. A gente tem na raiz de alguns feminicídios de casamentos e relações longas, desobediência. É um arroz sem sal. Nós temos pessoas cumprindo pena, porque chegou em casa e o arroz está sem sal. Porque a mulher tem que obedecer. Então, se a gente não for falar diretamente de machismo, nós vamos continuar enxugando gelo. Sim, doutora. Acredito que com o aumento da conscientização, né, do aumento da punição até para esses criminosos, a sociedade tem alertado, né, tem percebido que essa conduta jamais deve ser praticada. E aí, claro, existe o machismo, mas até um homem cometer, né, ter essa conduta extremamente violenta, é uma escolha pessoal dele, né, chega a ser até... Acredito que uma sociopatia de uma pessoa cometer essa brutalidade. Eu acredito que a maioria dos homens, né, nunca, jamais pensaria em algo assim. Então, de que forma as mulheres podem se proteger antes de se relacionar? O que chama muita atenção é que ele já tinha ali passagens pela polícia por roubo, né, estava solto até por falta de vagas em estabelecimento prisional. De que forma que as mulheres podem fazer um tipo de consulta, ou até assim, antes de colocar alguém dentro de casa, um funcionário saber dessas questões voltadas para a violência? Existe um mecanismo, em outros países já existem. No Brasil parece que se mantém um sigilo em relação a isso, né? O que em detrimento da própria sociedade, das mulheres. Isso é extremamente importante. Em primeiro lugar, embaixo do feminicídio, né? Antes do feminicídio, a gente tem uma série de crimes. E Sim. sabemos que nós vivemos uma crise no nosso sistema prisional, que é o segundo mais lotado do mundo. E parece que não pune ninguém porque a incidência está lá altíssima. Mas nós precisamos punir os crimes que vão caminhando para isso. No caso em que aconteceu,
nós mulheres ficamos numa situação absurda, porque o que nós não podemos fazer? Não podemos usar uma roupa justa, não podemos sair em determinado horário à noite, não podemos, e agora a gente tem que levar um notebook e um token com acesso ao judiciário para uma mesa de bar ou para um supermercado para saber da ficha corrida da pessoa. Então, nós temos que considerar que ele realmente tinha que estar preso. Então. Mas, fora isso, nós temos pessoas com um perfil agressivo que não tem ficha na polícia. E, neste sentido, sim. As características, não vou dizer que o agressor tenha características, porque há esse índice gigantesco de agressão física, psicológica, patrimonial, sexual, moral no ambiente de trabalho. Né? Essa violência gradativa. Não, mas também. A gente tem também muitos tipos de crime acontecendo. Nem todo mundo é doente. Eles são agressores. Eles encaram a mulher com inferioridade e necessidade dessa obediência. Sim. Então, nós mulheres, eu costumo dizer que a maior prevenção é autoestima. É o que se fala, outra palavra difícil, empoderamento. Mas é autoestima, você é independente, você saber que você não precisa daquilo desesperadamente. Agora, Glaucia, uma experiência pessoal, já tive oportunidade de observar amigas, outras, porque Cristiane era minha amiga e era uma mulher bastante consciente. Sim. Já tive a oportunidade de aceitar comentários em relação à vestimenta de um desconhecido que a gente não sabe nem o que faz para vir apresentar julgamentos. Chegou uma vez ao cúmulo de uma amiga ser questionada se uma terceira que estava no ambiente era amiga dela, porque senão depunha contra a moral dela. Primeira coisa, o que depõe contra a moral é o que está escrito no Código Penal. São crimes. Uma pessoa honesta tem que ser respeitada. Eu acho que a sociedade precisa entender isso. Mas as mulheres, se tiverem oportunidade, elas devem, isso é algo que eu recomendo. Google, Jus Brasil, procurar a ficha da pessoa. Que deveria estar presa, né? Mas Cuiabá é uma cidade pequena. Mas é que eu acredito que a dinâmica mesmo ali é muito complicada. Ninguém interrompe para nem. Sim. Mas, sim. Pois não, pode concluir. Não isso, mas se há uma oportunidade, se está conhecendo alguém com mais tempo, uma semana, um mês, se proteger, recomendo procurar a ficha policial e observar o comportamento dele. Repetindo, nem todos têm ficha. Sim. Presidente, já que estamos falando aqui de agressão contra as mulheres, tem um processo na Assembleia Legislativa por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Gilberto Catani. E aí já disseram aí fartamente que, olha, deverá ser uma punição pedagógica. Está correta, se for mesmo essa sentença, no caso do deputado que comparou, ou, como ele diz, fez analogia entre vacas prenhas e mulheres feministas? Então, na realidade, o deputado pediu desculpas às vacas, dizendo que jamais as compararia a mulheres feministas, que seria degradá-las. É um absurdo. Nós somos cidadãs. E como cidadã, a Constituição da República nos assegura o direito de livre pensar. Igualmente, o feminismo não é ilegal, não prega a morte de ninguém. Pelo contrário, prega a igualdade. Mas não estou aqui para defender o feminismo. Estou aqui para defender o direito que mulheres e homens, nós pagamos tributos, de sermos respeitados. E o parlamentar mato-grossense, até com grande orgulho para a nossa Constituição, ele tem o dever, isso está escrito lá em suas manifestações, de respeitar gênero, né, orientação, homens e mulheres, e respeitar a forma de pensar dos outros. Ele desrespeitou. E ele desrespeitou. Agora, presidente, tivemos a manifestação oportuna da OAB, Comissão
né, da mulher advogada, representada pela senhora. E aí houve, na sequência, um outro caso também de uma representante do povo, estou falando da vereadora... Essa manifestação, Camila, que você coloca, é lá na Assembleia. Sim, na não é Assembleia, isso? sim. De certa forma veio a público, né, até a comissão, a OAB representada pela comissão pediu, né, essa questão, a apuração da conduta do deputado. E aí também tivemos este caso da vereadora Edna Sampaio, né, por Cuiabá, do Partido dos Trabalhadores, em que ela acabou exonerando uma servidora ali, a chefe de gabinete, né, Laura Natasha, uma servidora que estava grávida e teria estabilidade, ela a exonerou, e diante de protesto, né, que a servidora não queria esse desfecho. Depois houve até uma série, a vereadora até omitiu certas informações, distorceu. No entanto, não vimos uma manifestação por parte da OAB, a Comissão da Mulher Advogada. Por que não houve esse posicionamento em relação à conduta da vereadora? E a senhora acredita que houve uma violação também ao direito da mulher, na prática, principalmente? É excelente até a sua pergunta, porque ninguém nunca fez essa pergunta para nenhum jornalista para responder. No Sim. caso do deputado na Assembleia Legislativa... Não seria o caso de fazer lá na Câmara Municipal de Cuiabá, com a vereadora Edna Sampaio, a OAB, a Defensoria, o mesmo que fez em relação a Gilberto Catani? E por que isso não ocorreu? Isso que eu estava respondendo. Justamente, na Assembleia, o que nós fizemos foi solicitar a instauração do processo para apuração. E na Câmara de Vereadores o processo está instaurado. A OAB, quando ela se manifesta, o que nós pedimos? Nós pedimos que os órgãos competentes, fomos ao MP e fomos à Assembleia Legislativa, que eles movam o processo contra aquela pessoa. No caso da vereadora Edna, inclusive a revelação dos detalhes foi um depoimento já no curso do processo instaurado. Então, já havia comissão instaurada, já havia, quer dizer, o que houve ali não iria passar sem apuração. Então, a OAB demorou para ter o conhecimento sobre esse caso ou não? Que tanto que isso não se manifestou, né? Nunca houve uma manifestação. Não, na verdade, não é que nós demoramos. Nós ouvimos, eu acredito que assim que a sociedade também ouviu, no depoimento com o processo instaurado. Sim. Mas eu não até era, assisti, inclusive. Não seria interessante a OAB se manifestar para protestar contra a demissão de uma mulher grávida? E por que isso não foi feito? Na verdade, assim, até você perguntou, e o que você acha, né? O que a OAB acha? Com certeza. A proteção da gestação é base do direito da mulher, porque se a mulher não tiver proteção de gestação, ela não consegue trabalhar. E no caso mas era realmente, negra e necessitava do trabalho. Isso, exatamente. Mas o único critério é esse. O processo estava instaurado. E no caso da Assembleia Legislativa, nós pedimos a instauração. Então, a OAB não vai se manifestar em relação a esse caso? Até o presente momento, não, porque o processo está correndo regularmente. Mas a OAB nem condena esse tipo de atitude se ele for comprovado? As condenações, várias vezes, a OAB acontecem condena assim. isso? Sim, uma vez comprovada, uma vez... Mas a própria servidora já, né? Sim, já ela já prestou e nós demitida. damos extremo valor à palavra da vítima. E veja, aí até nem é um caso de palavra da vítima, né? Porque de fato ela foi demitida e de fato ela está gestante. Sim, a manifestação da OAB, a posição da OAB, acho que aqui, eu, doutora Gisela, o Conselho Federal, é de proteção da gestação. Realmente não houve... Mas é bom sempre deixar isso não, claro, né, doutora? Isso, exatamente. Por isso que eu falei, é até bom que vocês tenham perguntado. Na manifestação, na questão do Catani, o que nós fizemos foi requerimento formal, também não foi uma nota. Então, assim, o que a gente queria era o processo. E foram realmente pessoalmente a Assembleia, isso. né? E a Inclusive. avaliação que a gente faz em relação ao caso da vereadora Edna e da ex-servidora, que eu não sei se está garantida a ela a estabilidade no momento, né? Se ela retornou, Não. é a de... Não retornou. Então, essa é uma providência que o presidente da Câmara ou a comissão pode tomar. Já estava instaurado o processo. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia.
Obrigada. Obrigada. E o poder